Bem-vindo ao Viver Sustentável. Veja no programa de hoje. Descubra as consequências causadas aos oceanos pelo aquecimento global. Veja como funciona a pesca predatória que está acabando com os estoques de peixes no mundo inteiro. E assista a entrevista com o vice-diretor do Instituto de Oceanografia da USP, Rolf Weber. O tema do Viver Sustentável de hoje é o oceano. E quem nos fala sobre esse assunto é o professor e deputado federal Mendes Tame. Muita gente adora ir à praia para relaxar, praticar esportes, saborear frutos do mar e apreciar as belas paisagens costeiras. No entanto, poucas vezes paramos para refletir sobre as consequências causadas nos ecossistemas marinhos pela pesca predatória, pelo aquecimento global e pela poluição gerada por ações irresponsáveis. Nosso planeta é coberto, em mais de 70%, pelos oceanos. Somos dependentes diretos dos mares. No entanto, estamos destruindo a biodiversidade desta imensidão de água salgada. 3/4 do nosso planeta são cobertos pelos oceanos. Nós dependemos do mar para a nossa sobrevivência. Ele é fonte de alimento, transporte, lazer e produz 50% do ar que respiramos. A cada 2 respiradas que damos, uma vem do mar. Mas ele está sofrendo. As maiores ameaças são o aquecimento global, a pesca insustentável, a poluição e a falta de áreas marinhas preservadas. A maior parte da indústria pesqueira atua sem planejamento, esgotando assim os estoques de peixes. Menos de 1% do nosso litoral é coberto por áreas marinhas protegidas e quase nada está sendo feito para enfrentar o aquecimento global. Estamos vivendo um fenômeno que pode acabar com o ecossistema marinho. Eu acho que o que está de diferente, o que nós estamos sentindo nesse momento, é que esse aumento de temperatura está acontecendo muito rápido. E como ele é muito rápido, a natureza não está tendo tempo de se ajustar. A doutora Ilana Weiner explica o que é o aquecimento global. Como a gente tem a atmosfera, ela funciona como um cobertor, aprisionando o calor. Isso é o que a gente chama do efeito estufa natural. Esse é uma espécie de aprisionamento de calor. Agora, com o desenvolvimento da tecnologia, o aumento da industrialização, o fato que a gente tem mais fábricas, mais indústrias, o que acontece? Existe muito gás indo para a atmosfera. Então, a gente está aumentando a espessura desse cobertor, ou seja, a gente está aprisionando mais calor. Então, o aquecimento global é exatamente esse calor aprisionado que está aumentando a temperatura do planeta. Esse aquecimento não ocorre por igual no mundo todo. Ele é mais perceptível nas regiões polares. O degelo é acelerado por conta da alta temperatura na atmosfera e, consequentemente, isso acarreta o aumento do nível do mar no mundo inteiro. Em poucas décadas, cidades litorâneas e o ecossistema marinho poderão ser afetados gravemente. Mais de 70% da população mundial vive próxima a áreas costeiras. Com o aumento do nível do mar, as cidades terão que se readaptar e a população migrar para outras áreas. Tratar bem os oceanos é nossa obrigação. É garantir a nossa sobrevivência e a das espécies marinhas. Meu nome é Ana Paula, eu faço design de moda. Quais são as vantagens dos biocombustíveis? São inúmeras. A primeira
é uma vantagem macroeconômica. Cada barril de biocombustível que eu produzo é um barril de petróleo a menos que eu tenho que importar ou um barril de petróleo que sobra para exportar. A segunda vantagem é de saúde pública. Eu consegui eliminar completamente o chumbo tetraetila, altamente tóxico, que era misturado à gasolina para aumentar o seu poder de explosão. Terceira vantagem ambiental. Os biocombustíveis não poluem, não emitem CO2. Portanto, estão na esteira correta do protocolo de Kyoto. Quarta vantagem, produção de energia, geração de energia através da queima do bagaço. E essa cogeração nos permite afastar o risco de uma falta de energia. Quinta vantagem, geração de empregos aqui no Brasil. Possivelmente, de todas elas, a mais importante de todas, porque tem um impressionante caráter social. Rogério Fogal de Paula, curso Publicidade e Propaganda. O Brasil tem assumido posição de vanguarda nas conferências da ONU sobre as mudanças climáticas? O Brasil assumiu posições de vanguarda nas reuniões de 92 e 97. Em 1992, na Rio 92, quando foi aprovada a Convenção da ONU sobre Mudança do Clima. E em 97, em Kyoto, quando foi aprovado o Protocolo de Kyoto, com uma intensa participação da delegação brasileira, participação inclusive do professor Gilvan, que deu as linhas gerais do mecanismo de desenvolvimento limpo previsto no Protocolo de Kyoto. No entanto, no atual governo, nas últimas reuniões da ONU sobre mudanças climáticas, em Nairobi, depois em Bali, em Poznan, na Polônia, a posição do Brasil foi das mais retrógradas. Nós precisamos de uma liderança forte que consiga unir países desenvolvidos e países emergentes para fazer com que a solidariedade internacional, a solidariedade universal prevaleça nessas reuniões da ONU e sejam aprovadas medidas mandatórias, obrigatórias, para que todos os países reduzam as suas emissões de gases do efeito estufa. No próximo bloco, nós vamos ver os problemas causados pela pesca predatória e discutir a escassez das áreas marinhas protegidas no Brasil. Fique ligado! Você sabia que o maior depósito de lixo do mundo está no meio do Oceano Pacífico? Isso acontece porque ao norte do oceano existe o redemoinho subtropical do Pacífico Norte. Esse redemoinho deu origem a duas grandes massas de lixo. Uma delas flutua entre o Havaí e a Califórnia e é maior que o estado americano do Texas. A outra fica entre o Havaí e o Japão. A maior parte do lixo é composta por resíduos plásticos. Olho vivo, consumidor. Historicamente, as baleias sempre foram tratadas como peixes pela indústria baleeira, mas isso é um equívoco. A maioria das espécies de peixes se reproduz através da liberação de enormes quantidades de ovos na água. Grande parte deles é fecundada e chega à fase adulta. Já as baleias são mamíferos como nós. Cada fêmea consegue dar à luz a um filhote a cada 1 ou 2 anos, o que torna a reprodução muito mais lenta. Portanto, não consuma carne de baleia. Esse é um prato amargo para a vida dos oceanos. O Viver Sustentável está de volta com o tema Oceanos e vamos falar agora sobre pesca. Quem nos fala sobre esse assunto é o professor e deputado federal Mendes Tame. A pesca é o meio de sobrevivência de diversas comunidades costeiras. Muita gente se alimenta basicamente de peixes. O problema, porém, não é a pesca sustentável. Os grandes impactos negativos causados sobre o ecossistema marinho advêm da pesca em larga escala em todo o mundo. O
consumo de peixes aumentou mais de 240% desde a década de 60, segundo o estudo da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação. Os oceanos já não estão mais conseguindo repor os cardumes. A costa litorânea brasileira, que possui 8.000 quilômetros, também apresenta os impactos da pesca predatória. Embora algumas empresas tenham praticado uma pesca sustentável, grande parte da frota pesqueira possui uma mentalidade obsoleta. Muitas continuam com práticas absurdas, como a pesca de arrasto, que desperdiça até 95% do que é pescado. Espécies marinhas estão entrando em extinção. Isso acontece porque as frotas pesqueiras não capturam apenas o peixe com valor comercial. Animais como tartarugas, aves, mamíferos e tubarões são pescados sem querer. Pouco mais de 80% dos estoques comercialmente explorados, estão sobreexplotados, estão entrando em colapso. Alguns estoques, como por exemplo a lagosta, está em colapso há bastante tempo já. A frota aumentou de 3 a 5 vezes nas últimas décadas em algumas pescarias e os estoques pesqueiros não suportam mais esse nível de exploração. Então o que nós temos que fazer é pescar menos, melhor, para pescar sempre, para podermos pescar nas próximas décadas. Essa é a minha visão. A situação da pesca industrial e dos pescadores artesanais precisa ser regulamentada. No Brasil, a caça a baleias é proibida há mais de 20 anos. Mas alguns países ainda praticam a pesca. Não dá para acreditar como a indústria baleeira é tão cruel com os mamíferos. Todos os anos, no verão, a frota baleeira japonesa parte para as águas antárticas com o objetivo de caçar 1.000 baleias. A bióloga Leandra Gonçalves esteve na Antártica em 2007, numa expedição que tinha o objetivo de impedir que as baleias fossem caçadas. O fato da frota baleeira ter voltado da Antártica caçando menos da metade das baleias desejadas, esse para mim foi a maior vitória da expedição. Uma das melhores maneiras de reduzir os impactos da pesca predatória é a criação de mais áreas marinhas protegidas, onde os peixes podem se reproduzir em paz. Essas áreas são importantes para a vida marinha, pois dessa maneira ela consegue se reproduzir sem sofrer a pressão da pesca. E também são indispensáveis para a sociedade, pois essas áreas permitem o estudo científico. No Brasil, nós temos Abrolhos, Fernando de Noronha, Atol das Rocas, entre outras. Infelizmente, no Brasil hoje, só 0,8% de toda a nossa costa é protegida de alguma forma. E mesmo essas áreas não têm fiscalização, não têm recursos adequados. A gestão das unidades de conservação no Brasil, tanto em terra como no mar, deixa muito a desejar. Se em terra é difícil gerir uma área protegida, no mar é muitíssimo mais. O que nós precisamos no Brasil é implementar essas áreas e dar resultado, conforme a gente já vem percebendo em algumas regiões. Eu acho que é importante você educar a população que vive daquele ambiente, vive para aquele ambiente, incorporar eles nas áreas de preservação e transformar aquilo num ambiente sustentável. O Greenpeace realizou um estudo com renomados cientistas internacionais que comprova a importância de criar 40% de reservas marinhas mundiais, incluindo áreas costeiras e áreas oceânicas. O Brasil ainda está distante de atingir essa meta, mas especialistas já estudam a possibilidade da criação de mais áreas marinhas protegidas no país. No caso do Brasil, seriam 10% de áreas protegidas marinhas e mais 10% de áreas de proteção integral, ou seja, áreas mais fechadas ou zonas de exclusão de pesca. Agora a gente tem noção de que realmente é um grande desafio. Um desafio que precisa se tornar realidade. Basta vontade política e empenho da sociedade. Oi, eu sou Maíra e eu estudo moda aqui na Belas Artes. Eu tenho uma pergunta. Senhor deputado, o senhor tem uma proposta que isenta de tributos os produtos fabricados com matéria-prima reciclada. Isso faz parte de uma reforma tributária ecológica?
sem dúvida, pode ser um vigoroso estímulo tributário. Aliás, produtos que já pagaram impostos na primeira vez que foram produzidos, agora reciclados, não precisam pagar pela segunda vez. Portanto, isentar a matéria-prima reciclada de uma segunda tributação é um vigoroso estímulo para estimular a coleta seletiva e a reciclagem. A proposta de emenda constitucional que apresentei tem, no entanto, uma ressalva, uma salvaguarda. Só serve esse estímulo, esta isenção para a matéria-prima de origem nacional, para evitar a importação de sucata. No próximo bloco, nós vamos acompanhar a entrevista com o vice-diretor do Instituto de Oceanografia da USP, Rolf Weber. Continue aí. O Viver Sustentável pergunta: qual é o maior oceano do planeta Terra? Letra A, Atlântico, B, Pacífico, C, Glacial Antártico ou D, Índico? A resposta você confere no próximo bloco. No bloco anterior, o Viver Sustentável perguntou qual é o maior oceano do planeta Terra. A resposta correta é letra B, Oceano Pacífico. Com cerca de 180 milhões de quilômetros quadrados, ele é situado entre a América, a Ásia, a Austrália e a Antártida. O Viver Sustentável está de volta com o tema Oceano. Vamos acompanhar a entrevista que o professor Mendes Tami fez com o vice-diretor do Instituto de Oceanografia da USP, Rolf Weber. Nós estamos hoje aqui no Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo, da USP, e temos o privilégio de poder ter a participação do vice-diretor do Instituto Oceanográfico, professor Rolf Weber. Um prazer contar com a sua presença. Gostaríamos inicialmente de saber se o aquecimento global, aumentando a temperatura das águas do mar, faz com que elas se dilatem e, com isso, acarreta uma elevação do nível do mar, colocando em risco regiões